Então, é, meu pai, desde pequena, minha mãe também. Minha mãe era de uma dignidade, eu não sei se vocês conhecem a minha mãe, Dona Gabriela, foi uma mulher incrível que começou a indústria em 45, quando nós chegamos. Ela que teve a ideia, meu pai, naturalmente, ajudou e trabalhou com ela a vida inteira. Ela foi inspiradora, ela tinha dignidade, que é uma coisa que as pessoas têm esquecido, mais ou menos. É horrível falar, mas é verdade. Então, o papai me dizia assim, olha, primeiro você tem que respeitar o outro e se colocar no lugar do outro, coisa que ninguém mais faz, gente. Juro por Deus, desde fisicamente quanto na questão. O que quer dizer se colocar no lugar do outro? Você pensa o que é que o outro precisa, não só aquilo que você está querendo, entendeu? É um respeito pelo espaço do outro que as pessoas esqueceram totalmente, tá? Infelizmente, não é só aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. Então, e a questão do respeito pelo outro marca absolutamente tudo. Então é aquela história, não adianta ficar bem vestido, tem que ter educação. Então você pode estar bem vestido, né, com uma roupa assinada por um estilista incrível, mas se não existe esse respeito ao outro, essa educação e, consequentemente, repassar isso para os filhos ou para as pessoas que estão ali, de nada adianta. Tem toda a razão. É isso. É isso. Eu acho que é muito da pessoa, tá? Porque se você perguntar para mim, que tenho 77 anos, posso usar um topzinho? Pode. Vai ficar uma merda, né? Com todo respeito. É um top geriátrico. Quer dizer, é uma coisa de bom senso, cada um vê o que quer, né? Essas perguntas são um pouco difíceis para mim para responder, se eu não falo a verdade. Eu tenho que falar absolutamente o que é, entende? Não uma teoria. É proibido proibir, eu digo, pelo seguinte. A moda, antigamente, era muito mais. Vocês não têm nem ideia, você não tinha nascido, nem tua mãe. Mas, na época, a moda era muito formal, quando era moda. O resto era roupa. Roupa que a gente fazia em casa, não tinha menor interesse e tal, não tinha estilo, não tinha nada. Só nos anos 1960, é que começou a coisa do pronto para vestir. Ou seja, que ela está rindo porque ela já sabe, mas que antes era só alta costura e a gente copiava com a costureira. Eu sei bem porque a fábrica vendia tecido a metro na época. Depois começou a vender, nos anos 60, para a indústria de confecção, né? Então mudou tudo. E foi aí que o jovem começou a ser consumidor independente do adulto, sabe? Foi aí que o jeans começou, aquela coisa mais leve. Não existia nada disso. Foi o momento da arte pop, lembra? Quando Andy Warhol fez a latinha de sopa. Por quê? Porque é o começo do consumo de massa. Olha aqui. Nós estamos dentro de um templo de consumo de massa. Não é isso? Então, como que a gente vai dizer isto é certo, isto é errado? Eu fiz 20 anos edição de moda da Cláudia Moda, né? E agora escrevo há 22 anos na Vogue. Mas a gente tinha regras, tinha até materinhas que a gente fazia certo, errado, certo, errado. Você acha que dá para fazer hoje? Não dá mais. Entende? Foi uma coisa que entrou em desuso por uma questão da liberdade que as pessoas têm de escolher na imensa, enorme quantidade de ofertas que a gente tem propostas hoje pelo comércio e pela indústria, não é isso? Então, proibir mesmo, porém,
cada um de nós tem que ter a consciência. Esse discurso sério que eu fiz no começo serve também para a roupa, né? Eu acho que a gente não é mais. A gente tem espaço para autoconsciência e autoconhecimento, sabe? A gente já foi um pouco. E eu acho que quem não tem prática, que não se conhece, e geralmente, quando é muito jovem, você não tem. Por exemplo, me perguntam, é uma mulher de estilo. Eu sempre me lembro de mulheres maduras. Por quê? Porque elas já selecionaram, já escolheram, já individuaram o seu próprio estilo, entende? Uma menina não pode ter estilo, a menos que tenha nascido, sei lá, às vezes tem uns gênios assim, mas não sabe se dura o tempo todo, engraçado, porque é muito da cabeça da pessoa. Eu conheço gente que já teve estilo e que, por fatos até muito tristes na vida dela, perderam o norte, entendeu? E a gente sente que é uma coisa mesmo de dentro. É alguém que está mal consigo mesmo, entendeu? Quer dizer, mas isso é um caso trágico, entende? Mas o fato de ser vítima da moda é só quando você não sabe, ou então nunca teve nada e quer imitar aquela pessoa que antigamente era uma atriz, que hoje são as blogueiras, que eu acho que cada uma delas tem um espaço. Eu nunca critiquei. Todo mundo fica criticando blogueira, eu não critico nada, porque por que que elas existem? Porque as pessoas estão interessadas, senão elas não existiriam. Ué, elas são uma imagem que as pessoas querem copiar, não é? Então, elas se baseiam naquela. Eu acho até melhor do que copiar um personagem da televisão que é fictício, entendeu? Pelo menos ali é real. Eu acho, quer dizer, quase que é real, não é bem. Você sabe que quase real, mas elas vivem a vida delas daquele jeito, vestindo roupa, mostrando isso e aquilo e tal. Enquanto que o personagem da novela é uma coisa assim, se você se encantou com o personagem, ok. Mas você está sendo vítima do personagem, não é você. Ou você se identifica tanto que vira o personagem, sei lá. Eu prefiro quando as pessoas acham aquilo que gostam sozinhas, sabe? Porque se você é uma profissional que você se apresenta para o público, essas coisas, ou atriz, ou sei lá o quê, e tem que ir no como é que chama? Red carpet em português, tapete vermelho, essas coisas que as pessoas querem aparecer, festa, não sei o quê. Então você usa o tal dos styles, que é uma profissão, né? Quer dizer, agora, eu prefiro quando a pessoa tem a paciência de se entender, sabe? Se olhar no espelho. Aliás, eu escrevi em todos os meus livros que olhe-se bem de frente, de costas e tal. E hoje, que a gente está na época dessa coisa, como é que é? O selfie. Que é facílimo essa imagem. Quer dizer, nada melhor do que se fazer fotografar na frente, de trás, por tal, em movimento, que agora tem o tal do Snapchat e tal. Minha filha é campeã do Snapchat, e fica, Snapper! E eu morro de vergonha, os filhos também, mas ela faz um sucesso danado. Então deixa, que vai fazer. A gente estava falando isso com o Caico agora. Snappers! E ela tem lá mas ela mostra coisa e tal, enfim, eu não vou justificar. Mas ela sabe direitinho o que fica bom para ela. Ela tem uma mãe que tem uma personalidade que atrapalha a vida dela, ajuda e atrapalha. Mas ela encontrou a personagem, ela é ela. Se você olha para ela, você vê. Ela usa coisas que eu jamais usaria, graças a Deus, cada um tem o seu. E eu tenho uma terceira filha, que é quietinha, que ninguém conhece muito bem e tal, mas que tinha uma editora, ela é totalmente fiel ao jeito dela, entende?
E isso eu acho legal, porque, quer dizer, elas têm segurança de ser elas mesmas, do melhor jeito possível. Então, o melhor daquilo. Não é para você ser rainha do, sei lá, da passarela. Você tem que se sentir bem. E depois, a base de tudo, gente, eu falo isso sem parar, é a conquista da autoestima. Você é o que é, mas se você tem que se apreciar. Não digo se amar perdidamente, porque aí fica complicado, mas autoestima é o melhor passaporte para uma vida mais agradável, mais tranquila, mais segura de si. E não é fácil. Não. Você sabe que não é. Não eu é. também sei, viu? Não é fácil. Porque olha que eu era lindíssima e eu era tão insegura, jovem, linda, linda. Eu nem sabia que eu era tão bonita, tá? É verdade. Hoje eu estou muito melhor. Velha, caída, escondendo tudo atrás do olho e tal. Pequena eles não me deixavam. Na minha época a gente não tinha autoridade. A gente fazia o que eles queriam, entendeu? Não, preto eu comecei a usar... Eu vou explicar para vocês. Primeiro que preto emagrece, né? E eu sou tarada por magreza. É verdade, é uma coisa, eu já fui anoréxica, fui bulímica, foi tudo que você quiser. Fiz de tudo para ser magra. Depois eu vi que não era tão difícil assim. Então eu parei de ser exagerada, entendeu? E fiz uma vida mais saudável. E depois, por incrível que pareça, hoje, porque eu sou meio dada hoje em dia, eu tenho facilidade com gente e tudo, eu era muito tímida, mas muito. Então, eu me vestia de preto porque parecia que eu sumia, entendeu? É timidez também. Eu vou contar meu ritual íntimo, que é meio chato, mas enfim. Enquanto eu estava toda linda, obviamente eu conseguia fazer a minha maquiagem no carro. Você sabe, perigosíssimo, bati várias vezes nas coisas. Mas eu fazia o olho e o batom tudo no carro, porque saía na última hora e tal. Cabelo lindo e tal. Quando começou a dar tudo errado... Aí eu comecei, o olho sumiu e tal, eu comecei a fazer esse traço. Bom, para começar eu acordo, eu tomo 1,5 litro de água, não é para fazer isso, tá? Sem falar como é. Quem me ensinou foi Marília Gabriel, 10 anos atrás, foi Marília. E eu comecei um pouquinho, agora 1,5 litro, porque a gente fica melhor mesmo. Limpa o intestino todo. É horrível, não façam isso em casa, porque precisa falar com o médico. Ninguém aguenta 1,5 litro assim. E precisa ter o rim funcionando e tal. Depois, e ficou 1 hora sem comer nada, entende? Enquanto isso, eu vou fazendo esse topete todo, porque não tem mais cabelo, entendeu? Quase. Eu não vou ficar competindo com a juventude toda cabeluda, e eu, com 3 pelos, eu faço aquela coisa e monto. Aí eu tenho que fazer esse olho, que é uma briga diária com a ruga, e que está cada dia diferente, né? E, naturalmente, eu tenho que começar meia hora depois que eu acordei para desinchar, porque tem que pôr massa corrida hoje em dia. Porque a ruga vence, entendeu? É um braço de ferro, minhas filhas. A pele não, é boa porque eu tomo tanta água que fica bom. E nunca, nunca na vida, pode perguntar para o meu porteiro, saio bagunçado. Isso não existe. Não existiu para minha mãe, não existiu para o meu pai, não existe para mim. Não, eu acho que quando fica cheio, aí você viu que está errado. Não, sobretudo quando você vê que tem coisas que você não usa lá 1 ano, não tem cabimento. E depois tem uma questão, eu acho basicamente, quando você se livra de coisas antigas, por mais que você goste delas,
Às vezes a gente fica muito agarrado. É um feng shui e é sério, a energia funciona. E hoje todas as roupas que eu tinha colecionado, porque eu coleciono roupa mais do que só compro roupa para vestir, sabe? Porque é o estilo daquele costureiro, daquela. Então eu vou juntando. E hoje em dia, minhas filhas têm mais do que precisam. Elas não querem minha roupa porque não é a cara delas. Todas as minhas assistentes e assessoras, todas que trabalham na fábrica em outros lugares, já ganharam roupa bacana. Então eu estou via Shop Together, eu vendo e dou o dinheiro para crianças que precisam de... Tem vários grupos de crianças que precisam de educação, de cultura, estão construindo escolas, fazendo poço no Ceará, não sei o quê. Então eu prefiro fazer isso, eu me sinto muito bem. E se as pessoas tiverem um pouco dessa coisa, claro que eu tenho roupas maravilhosas, não é tudo que é maravilhoso. Mas esse feng shui que a gente faz, que é uma coisa de limpeza do guarda-roupa, desapegar mesmo. Agora, se você não sabe o que jogar fora, que não é todo mundo que tem, digamos, eu sou profissional, né? Então, eu sei o que me veste, que o meu corpo também ficou diferente. E tem coisas que não ficam mais legais. Mas, então, chama alguém. Uma amiga até, se você não quer pagar alguém profissional. Porque você não tem coragem, às vezes, de se livrar de certas coisas. Eu até no meu livro eu digo como que faz e tal coisa. O passo a passo para desapegar sem sofrer tanto, né? Pois é, põe uma musiquinha que você gosta. Não sei. Mas eu reclamo muito, vou te dizer. E eu tive 2 cânceres, uma depressão e meia, quer dizer... Resiliência. 4 casamentos, não, 3,5 também. Depois eu desisti do acasalamento. Eu achei que já não dava, já deu para o gasto. E aí eu ainda tenho uns amigos que gostam de mim, me acham o máximo, porque também eu não vejo eles nunca, né? Fica no telefone. É ótimo. Tudo velhinho também, tudo cheio. Um tem gastrite, outro não sei o quê, mas a gente se dá muito porque eles são cultos, eles têm coleção de arte, me ensinam muita coisa. Um é literato, ele lê tudo. Eu não preciso nem ler mais. Eu falo, escuta, como é que é aquilo? Eu não tenho tempo. Então, como é que é aquele livro? Então, ele faz a resenha perfeita. Você mais esperto, você banca inteligente na turma, assim, porque o outro te contou tudo, entendeu? Porque ele tem tempo de ler, eu não. Mas eu gosto. Né? Resiliência. Isso, você sabe que resiliência, não? Você sabe que eu tenho uma neta que chama-se Alegra, que eu adoro, obviamente. Eu tenho só 2 netos, mas graças a Deus, porque eu mimo eles tudo que... E ela está fazendo uma faculdade em Nova York de cinema e comunicação. Ela quer fazer cinema para a internet, olha só. E ela já participou, porque ela se inscreveu, num filme com Dustin Hoffman, de figurante lá. Dustin Hoffman, Adam Sandler, Emma Thompson, não sei o quê. Bom, e ela fez um curso de psicologia agora que se chama Loss, que é perda, como é que se consolar, e resilience, entende? E a faculdade dela é tão interessante que trouxe vários personagens que tiveram perdas formidáveis na vida e tudo mais, e como resolveram. E um deles, que foi lá, que ensinou a resilience, era um casal que participou da guerra do Iraque. Olha só.
Então, ela que está me ensinando como é que faz ser resiliente de verdade, tá? E eu quero te agradecer todo esse ensinamento que você trouxe para a gente. Obrigada a vocês pela